abrimos as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Se você puder pegar uma Já, o Luan já foi. Glória a Deus. Meus irmãos, carta aos Romanos, capítulo número 1. Eita, você diga amém. Enquanto você não achar, não diga amém, não, tá? Amém. Glória a Deus. Romanos, capítulo 1, verso número 1. Louvado seja o Senhor. Diz assim: introdução, do capítulo 1. Obrigado, você. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia antes prometido por seus profetas nas Santas Escrituras, a respeito de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, o qual foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência à fé. Aleluia. Em todas as nações, pelo seu nome. Jesus. Entre as quais sois também. Porra, você tá pelado, vai lá pra fora. Sim, vou para o cacau. Aleluia. Vamos lá, verso 7. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados a serem santos, graça e paz de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Glória. Amém, meus irmãos? Amém. Pode sentar-se, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos iniciar, esta noite, nosso ensino sobre a carta aos Romanos, mas nós vamos iniciar uma estada, sobre as 13 cartas paulinas, as 13 cartas que Paulo escreveu com maestria, que Paulo coloca como. Agora não adianta, agora. Já entrou? Ele fica perto de você, filho? Fica, chama ele para perto de você. Aí ele vem para perto de você. Pronto. Vem, fica aqui, vem. Aí, ó. Vem, aqui, ó. Deixa você pegar ele. Ele não acha que você vai pegar ele? Mas fica, deixa eu baixar ele, daqui a pouco ele para. Amém, irmãos? Então nós vamos, nessa noite, irmãos, falar sobre a carta aos Romanos. Mas antes de falar sobre essa carta, eu quero passar aos irmãos as cartas que Paulo escreveu. Amém, irmãos? Amém. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir estudá-las, de uma forma mais cristocêntrica, por assim dizer. Então, quais são as 13 cartas paulinas, irmãos, para a gente poder gravar, tá? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Amém? Paulo ele faz uma divisão nas cartas, ele escreve algumas cartas e outras são epístolas pastorais. Paulo é aquele missionário que vai trazer para a igreja, tanto daquela época como a igreja atual, ele vai trazer ensinos metódicos, e também algumas figuras, de linguagem, como podemos dizer, para que nós hoje pudéssemos aprender, com a palavra do Senhor, no sentido de que tanto há mais de 2000 anos atrás Jesus veio, e também agora, irmãos, nós aprendemos aí dos seus ensinos. Amém? Então, essa noite vamos iniciar Romanos. Não vai ser somente eu que vou trazer os ensinos, amém, irmão? A gente vai dividir aí com os irmãos, vai dividir também o nosso método de ensinar, tá bom? Vamos fazer bem compassado, sem pressa, para que podamos aprender e também para que possamos gravar aquilo que nós aprendemos na casa do Pai. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Romanos é a centralidade, guarde isso. Romanos é a centralidade das 13 cartas que Paulo escreve, Ele escreve diretamente aos romanos, não porque havia alguma guerra, não porque havia alguma intriga entre os irmãos, mas Paulo é enfático e ele estabelece algumas coisas aos romanos, que essa carta ela é tida na teologia como a carta que é a centralidade do Novo Testamento, para vocês terem uma ideia, tá? Então a carta aos Romanos é a centralidade do Novo Testamento, amém, irmãos? Amém. Que trata de Jesus como o Salvador, tanto de judeus como de gentios, amém?
Paulo não faz nenhum tipo de acepção. Paulo ele coloca que a salvação vem para judeus e a salvação vem para gentios. E o que seria isso, irmãos? Judeus e gentios. Para ficar bem fácil para que a gente possa aprender, judeus são aqueles que são o povo de Deus, israelitas, os nascidos e que se achavam, né, muitos deles se achavam os que eram os primordiais, né, para Deus, enquanto os gentios éramos nós, amém? Aqueles que não são nascidos em Israel, não é israelita, não é judeu, não é? Então eles eram tirados para fora como se não fossem alguma coisa para o nosso Senhor, amém? Porém, Paulo centraliza na escrita aos Romanos, centraliza que o Senhor, Jesus Cristo, tá? Ele veio tanto para judeus como para os gentios. Então grave isso, Jesus, em Romanos, Paulo adquire essa fala, dizendo que ele veio tanto para judeus, como para os gentios também, amém? Então, irmãos, nós vamos tentar e vamos conseguir gravar, né, esta centralidade de uma carta excepcional, tá bom? Tanto falou nos dias que Paulo escreveu, como também falou e fala até os nossos dias, amém? Vamos fazer uma introdução nela, para que possamos se habituar com essa carta, amém, irmãos? Nós vamos passar algumas terças-feiras falando de Romanos, e aí depois falamos de 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? E assim por diante, Gálatas, Efésios, as cartas que Paulo escreve. Então o que vamos aprender com isso, irmãos, né? Qual é a centralidade do aprendizado com as cartas de Paulo? Paulo, abaixo de Cristo, foi o maior missionário que já se pôde saber, não é verdade? Paulo é um tipo de pessoa que foi um tipo de pessoa que realmente abraçou o Evangelho, irmãos, sendo ele o único que tem um nome não judeu, tá? É o nome gentílico, Paulo, ou seja, traduzido Saulo. Quando falamos que o Senhor, quando chama alguém, ele transforma realmente mesmo, não o seu nome, apenas o nome, vou colocar aqui, tá, o meu nome, nosso nome, né, Robson? Robson, né? Então, para quem não sabe, o nome Robson é em inglês, tá? Só para deixar bem claro que a gente é mais importante do que vocês. Então, tudo bem? Como é o seu nome? Marcelo. Marcelo e Lucas. Não, você quer o Lucas, aí quebrou, né? Quebrou. Aí, Robson, ficou difícil. Porque Lucas é o médico amado, né? Então, aí, desculpa, Marcelo, né? Então a gente perdeu. Eu achei que eu ia ganhar, tá? Mas nós perdemos aí, né? Mas o nome Robson, ele é um nome que é americano, nome inglês e tal, entendeu? Só que, porém, irmãos, né? O nome Paulo, traduzido, né, vai ser Saulo. Então, Saulo, quando é convertido, ele se torna Paulo, mas não para Deus, ele se torna Paulo para nós. Amém ou não? Entenderam, irmãos? Algumas pessoas são o nome transformado na palavra de Deus e transformam também o seu caráter. Um deles que é o que todo mundo lembra é quem? Jacó. Isso. Quando eu falar todo mundo, o Senhor. Então Jacó tem o nome mudado para quê? Eles sabem. Eles só não querem falar e o macho fica na porta. Eu sei também. Não, vai ficar quieto. Não vou porque eles sabem, eu quero que eles falem. Amém, meu Deus? Aleluia, Jesus. Nessa pluralidade de nomes, irmãos, nessa forma de nós trabalharmos com o nome, Paulo, todo mundo conhece a história de Paulo aqui, todos como ele foi salvo na pessoa de Cristo. Paulo era um perseguidor da igreja, aleluia, achando que faria para Deus uma grande obra. Vocês conhecem a história? Não? Vou mais ou menos parafrasear aqui para vocês poderem, tá? Não porque todo mundo aqui precisa aprender, inclusive nós aqui juntos, tá bom? Lucas, esse nome vai aprender o quê? Marcelo pode ser pelo cabelo, mas aquele Marcelo da seleção, aí ficou bom também, ou não? Não gostou muito? Eu fui mal. Tá bom? Mas nós vamos tentar, irmãos, aprender qual foi essa história. Por que Paulo é um escolhido de Deus, assim como o Marcelo, assim como o Lucas, assim como o José, como o Luan, como o Antônio, o Fulano, o Beltrano, e também, principalmente, as irmãs, principalmente vocês. Por que eu estou frisando isso, irmãos? Porque não só hoje, mas no tempo passado, as irmãs eram tiradas de canto e não tinham nenhum valor. Quem lembra dessa parte das irmãs aí? Que já leram, já viram histórias. As irmãs não tinham esse glamour, né? Como tem hoje, né? Então, irmãos, eu falo isso para minha esposa em casa, a gente sempre teve essas conversas, né? E a gente sempre centralizou, no caso, porque, irmãos, uma irmã, num domingo de culto, ela pode subir no altar, ela traz uma mensagem tremenda, tem salvação, tem libertação, tem tudo que pode imaginar durante o culto. Amém, irmãos? Mas, porém,
quando se trata de honrar essa mesma irmã, aí nós pensamos, não, mas o homem sou eu. Deus não precisa levantar a mão, não, não precisa, tá? Mas quantos homens não precisam levantar a mão? Quantos homens não acham que por ser o cabeça de casa e realmente somos, nós somos os donos de alguma situação? Quantos homens não acham que é assim? Enquanto a Bíblia não ensina isso, irmãos. A Bíblia fala assim, ó, o homem é o cabeça de sua casa. Porém o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí essa parte, quem é que leva? Nós como homem levamos a parte de que nós somos o cabeça e a mulher tem que obedecer e tudo mais, na verdade, enquanto o Senhor ensinou que também a nossa parte é amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não precisa levantar a mão, não precisa falar, mas quem aqui é o marido que se entrega para a esposa como Cristo se entregou para a igreja? Vamos ficar quieto nessa parte ou quer debater? Os casados aqui. Quem aqui entre nós como casados, vocês são casados? Não? Ou seja, entre nós aqui os casados que se entrega para a esposa como Cristo se entregou para a igreja. Leve isso em conta. Quem? Conhece alguém? Quem aqui conhece um marido que se entrega para a esposa como Cristo se entregou para a igreja? Quem? Está vendo como o evangelho é dificultoso, irmãos? Não é tão fácil assim? Existem homens que acham que são extremamente uma autoridade e que por eles tem que passar tudo, enquanto Cristo não ensinou isso, irmãos. Quem ensinou isso foi o mundo, os pastores antigos. Quem ensinou isso, irmãos, foram pessoas que pegavam as suas esposas e colocavam aqui e aqui ela tem que ficar, irmãos. E não é assim que Cristo ensinou. Amém? Como também do outro lado, esposas, e não precisam levar esse ponto, irmãos, como se fosse para vocês, amém? Mas também do outro lado, existem mulheres que querem ser o marido da casa. E também isso não é existente na palavra. Amém? Casamento, irmãos, biblicamente falando, e Paulo ensina muito bem isso, é um conjunto de peças que se encaixam, né? Tem casamento que a mulher é água e o marido é óleo, não se misturou, não tem, e é por isso que dá certo, tá? Pasmem, senhores, é verdade. A Roseli tem um tipo de pensamento, eu tenho outro, irmão, é duas cabeças pensantes. Não achem que vocês que vão casar que vai ser mil maravilhas, porque não é. Amém ou não? Amém ou não? Tem medo de falar que não vai ser mil maravilhas? Não é mesmo. É duas cabeças pensante, e todo dia. Quantos anos de casado mais? 34, senhor. 32, 34, vamos fazer 25. Não, vamos fazer 26. Ixi, deu ruim. 25. Então, dia 14 de setembro de 2001, dia 14 de setembro de 2026, fazem 25 anos de casado, não é isso? Então, ou seja, nós temos uma pequeníssima experiência. Quantos anos de casado, desculpa? 19? 20. Então, 20 anos, 25, 32, 34. O Antônio foi casado por 10 anos, tá? 10, 25, não precisa falar o resto. Não precisa falar o resto. Deixa falar que nós já percebemos. Né, Marcelo? Mas tem quantos anos de casado, irmã Raquel? Fazer 20 anos. 20 em agosto. Ela já falou a data, tá vendo como eu lembro? Dia dos pais. Dia dos pais ainda, minha irmã. Tá com bola. Mas é bênção, amém, irmãos? Sofia, quanto tempo de casado, Sofia? Amém? Mas o casamento. 19. Eu sabia que você ia perder. Eu sabia. Com esse nome eu não perdi, não, filho. Esse é antecipar um presente. Ela ficou vermelha, olha lá. Porque você ganhou. Primeira vez. Amém, meus irmãos? Quer água, não? Quer água, não? Ou seja, meus irmãos, a gente vai aprender com Paulo, não só em Romanos, mas nas suas cartas, que nós precisamos ter uma cabeça pensante. Amém? Amém ou não? Amém. E essa cabeça pensante em Romanos vai nos trazer alguns ensinos que com certeza absoluta vai edificar nossa vida espiritual, nossa vida conjugal, nossa vida ministerial, nossa vida como ser humano, nossa vida como servo do Senhor. Amém, irmãos? Se colocarmos nosso pensamento na palavra para praticarmos, seremos mais do que vencedores em Cristo. Sem Ele não somos nada. Romanos trata da justificação pela fé, ou seja, a graça de Deus. Presta atenção nisso, irmãos, é forte. A graça de Deus, ela superabundou na nossa vida. Então não é porque José tem 30 anos de crente
Não é porque o Márcio tem 35 anos de crente, não é e nunca vai ser. Não é porque o Robson tem 20 anos aí de ensino de igreja, grande coisa. Não é porque o Robson usa um óculos bonitão e pá, não é, irmão. É da segunda igreja. Ou seja, não é justificação pelas obras. A obra é algo que eu faço com amor e carinho e vontade, porque eu sou o salvo. E o salvo faz a obra com essa vontade. Amém? Então, irmãos, nós vamos aprender em Romanos, eu estou dando a introdução, que a justificação é pela fé. A graça, que é Jesus, vão se superabundou e veio sobre nós. Amém, irmãos? Vamos aprender que se nós achamos que por tempo de igreja, que por nós somos muito santos ao extremo, amém? Nós vamos ser salvos, isso nunca foi parte de salvação. Isso é parte que eu tenho que fazer, amém? Esforçai-vos, ou nos esforcemos para entregarmos ao Senhor o nosso melhor, amém, irmãos? Vamos lá então? Abra sua Bíblia comigo, fique com ela aberta, em nome de Jesus, capítulo 1 de Romanos. Eu vou ser bem sucinto. Eu vou continuar. Pensei que você disse. Não, vou continuar. Vamos lá. Introdução, irmãos, ó. Capítulo 1, cuidado, irmão. Está na fiação isso. Capítulo 1, irmãos, introdução. 60 anos depois de Cristo, essa carta foi escrita. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo já começa a escrita, Paloma, aos Romanos, dizendo quem ele é. Amém? Por que Paulo enfatiza? Irmãos, prestem bem atenção, quero que vocês participem comigo, tá? Por que Paulo enfatiza que ele é servo de Deus e que ele é apóstolo? Olhem para mim aqui rapidinho. Não parece, irmão, quando ele está falando assim, ó, quem está escrevendo aqui é um servo de Deus, vocês estão entendendo ou não? Amém. E eu sou apóstolo, viu? Não parece isso? Parece, não parece? A primeira leitura? Não dá um ar de que ele está se engrandecendo, Lucas? Mas não. É, na verdade, Paulo está escrevendo aos romanos, mostrando a eles, mostrando que a autoridade que o Senhor deu a ele, do seu apostolado. Por quê, irmãos? Vou falar baixinho para você poder escutar melhor. Por quê? Porque naquela época havia uma discussão muito grande, houve uma discussão muito grande, se Paulo era apóstolo ou não. A palavra apóstolo, na sua essência de significado, significa aquele que andou e viu. Logicamente, no grego é o enviado, amém? O pregador do Evangelho, mas porém na sua essência aramática significa aquele que andou e viu a Jesus, amém? Vocês não estão comigo, não? Amém, Jesus? Só a Raquel falando, irmã, Raquel, obrigado. Então, ou seja, também a palavra apóstolo, para quem não conhece isso, eu acho que é bom a gente conhecer, ela veio a ter essa tônica, Marcelo, de que as pessoas em Cristo agora são chamadas de apóstolos, porque apóstolo naquela época de Cristo, e um pouco antes dele, para todo mundo aprender, e eu também aprendi isso, então a nossa exposição aqui é aprendizado todo mundo junto, amém, irmãos? Amém. Ou seja, o apóstolo era um rei, um magnata, tá? Uma pessoa de muita autoridade que chamava o Jonathan e falava, olha, pega essa mensagem aqui, fazia a carta, colocava na mão do Jonathan e mandava ele como um apóstolo ou enviado até outro reino enviar aquela mensagem. Quem pode dar agora a Deus? Glória a Deus. Jesus pega da sua essência, naturalmente, e coloca em cima dos seus discípulos. Por que ele fazia isso, irmãos? Por que Cristo pegava as pessoas, sentava elas, ensinava elas naquele momento? Havia um homem que, porque aquele momento, irmão, que ele ensinava, aquelas parábolas faziam toda a alusão ao tempo que eles estavam vivendo. Então, não te conheço, Marcelo. Estou usando um exemplo aqui, você acha ruim? Tem problema? Vamos lá, Marcelo, então. O Marcelo, ele... Meu Deus, o Marcelo comprou uma bicicleta. O Marcelo gosta muito da Caloi, tá? Vamos supor, tá, Marcelo? Se não gostar, não tem problema também não. Se eu tiver que bater alguém, bate o Lucas. Então, o Marcelo comprou e vai comprar uma bicicleta, certo, Marcelo? E você gosta muito da Caloi, pode ser? Então ele chegou lá, deixa eu ver aqui, uma loja aqui, vende Caloi, Magazine Luiza, né? É onde meu filho trabalha. Aí ela chegou lá, você chegou lá com o dinheiro e falou, olha, eu queria ver essa Caloi aqui, certo? Aí, puxa vida, não tinha Caloi e tal, e você volta para sua casa. Chega lá, né, eu vou colocar o Lucas, tá? Com os irmãos de sangue e tal, pra você chegar junto aqui, então deve ser muito amigo, certo? Então chegou lá e falou, Lucas, não deu pra mim amanhã lá, porque amanhã a bicicleta chega. Cara, você não vai lá pra mim
e não compra essa bike, tá aqui o dinheiro, tá aqui uma foto da bike que eu quero, cara. Você compra a mim, Lucas, fala, claro que vou, pô. Fica tranquilo, Marcelo, fica no serviço que eu vou lá para você. Marcelo pegou, o Lucas pegou o dinheiro, pegou a foto, foi lá na loja, chegou lá, a atendente é a Suelen, mostrou a foto, pegou o dinheiro e comprou essa bicicleta para você. Entendeu o que é enviado? Entenderam, irmãos, ou não? Amém. Só para a gente entender. Então, no dia a dia, daquele momento, o apóstolo era aquele que recebia uma mensagem, certo? De um rei, de um magnata, de alguém importante, Márcio, e levava essa mensagem para outros lugares. Amém? Jesus pega dessa autoridade, Jesus pega tudo isso e pega 12 discípulos e os torna 12 apóstolos. Eu estou gastando minha voz aqui, aí eu fico bravo. Amém ou não? Glória a Deus. Então Paulo ele vai começar defendendo este apostolado. Por que ele defende? Porque antes disso, Marcelo, Lucas e nós que estamos aqui, antes disso ele era um perseguidor da igreja. Então, por ser um perseguidor da igreja, ele matou muitas pessoas, participou da morte de Estevão, tá? Quando eu falo matou muitas pessoas, isso não é demérito não, irmãos, é porque ele tinha uma autoridade dada pelos anciões, pelos escribas, pelos fariseus, pelos autoridades daquela época, tá? Né? Pelos reis e pelos governadores, para fazer isso. Então ele achava que estava fazendo serviço a Deus. Amém ou não? Amém. Então quando ele vai com uma carta dos governadores embaixo do braço, sendo ele um enviado do governo para poder travar mesmo o evangelho, porque eles tinham naquele momento que aquela seita evangélica estava crescendo demais. Então Paulo tinha incumbência, tá, né, de ir lá e terminar com isso. Então ele vai na sua montaria, se cavalo, se cachorro, se jumento, não sei. Eu falo que ele estava em cima de um cavalo, falo que ele cai da sua montaria, certo? No caminho, chegando nessa missão, ele cai, o Senhor aparece a ele, o Senhor é Jesus, e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala: não te percebo. Quando você persegue um dos meus pequenos, a mim me persegue. Você não deu glória porque você não está crendo. Então, nesse momento, irmãos, que ele faz isso, ele se encontra com quem? Com Jesus. Pegou Lucas? Pegou? Se encontrou com Cristo. Na mesma hora, a Bíblia diz que ele fica cego. Amém ou não? Amém. Ele é levado pelos irmãos à rua chamada direita. O Espírito Santo vai até o coração de Ananias e chega lá e fala: olha, vá até a casa de tal, na rua chamada direita, porque o meu servo Saulo está orando. Quem perseguia e foi para matar, agora está orando. Irmão, um verdadeiro encontro, e está aqui na Bíblia, não estou inventando, um verdadeiro encontro com Cristo não muda somente, irmão, caráter, que é o que mais nós pegamos. Não muda somente caráter, muda a atitude, muda pensamento, muda visão. Glória a Jesus. Quem era muito altivo, conhece alguém? Não precisa falar nome não, mas conhece alguém que se acha muito? Ah, eu sou o pá, não tem? Ah, se falar comigo, eu sou o pá. É assim? Mas na verdade, quando o chinelo aperta, é aquele cara quietinho, tranquilão, que vai segurar a ponta do rojão e não vai largar. Errado? Não é. É o cara que não fala nada, que é o mais tranquilo, que na verdade vai resolver a situação. Certo? Então, Saulo agora está orando. Ananias fala: eu vou aonde? Ele fala: vai lá, porque é meu servo e está orando. Ele fala assim: mas onde esse cara queria matar todo mundo? Então, para um judeu, este homem não tem o quê? Participação de salvação. E para nós, irmãos? Qual é o nosso pensamento quando vemos alguém que caiu e fez e matou e roubou e tal? Aí a gente pensa como cristão, não é? Isso aí não tem mais? Não tem mais jeito, isso aí não tem mais jeito, não tem nada. Para Deus, Lucas 1,37, menos o José, o Jonathan, o Robson, a Paloma, aí o Luan, Lucas 1,37. Se não falar, nós ficamos até amanhecer, e o Marcelo e o Lucas querem ir embora. Não, Lucas 1,37. Se você ler, vai, filha, salva todo mundo. Sem ler, Lucas 1,37. Eu não vou chamar o senhor, porque o senhor é Lucas, não, né? O senhor está chegando aqui agora. Mas já acostumou. Então vai ver aonde? Assim, vai ver aqui, ó. Não é assim, filho? A Bíblia, se você não tiver, né? Ela aqui, você vai ter ela onde, irmão? Leitura de palavra. E aí, Márcio, como é que for? O engraçado é que o senhor tinha acabado de falar. Falei, o senhor fica quieto.
Não lembra, irmãos? De cabeça não? Paloma? Fecha a Bíblia você. Você está lendo? Fala então, alto. Porque para Deus nada é impossível. Quantos podem agora a Deus? Acabaram de falar. Porque para Deus nada é impossível. Vamos de novo. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Então por que para nós as coisas são impossíveis? Agora pergunta para ela por que foi falado essa fala. Ah, José. Não precisa também, né? Ou seja, nós parafraseamos para nós mesmos que pessoas, seres humanos, não tem mais jeito. Enquanto estamos fazendo, sabe o que, irmão? Dizendo assim, Valcinho, para uma pessoa que habita em você, que habita na sua filha, que habita no senhor e no Antônio, com respeito aqui a contar, pelo amor de Deus, tá? Que habita na senhora, na Ingrid, na Raquel, no Márcio, quem habita em você, irmão? Então, como é que podemos dizer que ele não tem poder de transformar alguém? Como? Com qual autoridade eu posso falar isso? Como, Marcelo, eu vou chegar em alguém e falar, esse aí não tem mais jeito, se o Espírito Santo me converteu o senhor. Você não entrou aqui dentro, varão, porque você falou da sua casa, hoje eu vou falar, hoje eu vou ali. Não, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Glória a Jesus! Eu não te convidei. Eu não convidei o senhor, também fui na sua casa convidar, eu acho que eu não convidei você na rua. Não. Então talvez quando alguém convidou, maravilha. Mas mesmo que alguém convidasse, seja eu, seja José, seja fulano, Beltrano, seria tomado pelo Espírito Santo de Deus. Então quando alguém diz assim, irmãos, ó, essa pessoa ou estes não tem marido, tem sim, irmão. Se teve jeito para Saulo e ser transformado em Paulo e escrever 13 cartas paulinas, Meu por Deus! que para mim e para você, Jonathan, não tem mais jeito? Tem jeito sim. Amém, irmãos? Então a carta aos Romanos é escrita por alguém que tem um testemunho para escrever sobre justificação pela fé. Vocês não entenderam? Foi nada. Glória a Deus! Não é alguém que pegou a carta e falou, vou escrever aqui porque eu estou inspirado hoje e eu vou escrever. Não, tem autenticidade, Marcelo. Lucas, tem alguém escrevendo que já passou por aquilo. Eu não sei qual é o testemunho de vocês, eu sei o meu, né? Mas estou parafraseando com vocês. Pode ser? Não acha ruim, né? Não? Se acha ruim também, vocês podem até pegar meu jeito, tá? Então, ou seja, nós temos uma vida passada, não seja de você, seja a minha, seja de alguns irmãos, mas nós temos uma vida passada. Essa vida passada nos serve para nós mais para frente em Cristo. Ela serve como testemunho. Essa vida está aprendendo. Elas vão ficar. Glória a Jesus! Essa vida passada não serve muita coisa, mas ela serve como testemunho. E como testemunho, irmãos, nós precisamos olhar para aquele testemunho passado e falar, por aquele caminho eu não quero passar mais, porque eu já caí ali. Sujei meu pé, sujei minha bota, sujei meu sapato. Amém ou não? Então eu já sei, se eu vou de novo, não, é porque o Senhor me deu o livramento de uma vez, na segunda ele não vai mais não. Escute bem isso, irmãos. Saulo se converte, é transformado em um Paulo, não pelo nome, e sim pela vida. Não mudou só o caráter, mas mudou foi tudo. Quando ele sai dali, irmãos, o que acontece com Saulo? Quando ele sai da casa, Jonathan, ele vai para de novo aonde os irmãos estão. Está Pedro, está Tiago, e ele chega. Quando Saulo chega, ele acabou de participar da morte de um dos maiores evangelistas, chamado Diácono Estevão. A Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, que que ele consente. O que é consentir, irmãos? É estar junto e participar. Ou seja, ele consente, Robson, na morte de um irmão que, quando ele está sendo apedrejado, levanta a mão e o céu se abre para a Glória! E ele consente nessa morte. Então, para aquela comunidade, Saulo não tem mais jeito. Para quem não tem mais jeito, escrever 13 epístolas, e em uma delas, ou duas, ou três, ou quatro, epístolas pastorais, irmão, para o meu problema e para o seu também tem jeito. Amém? Para quem não acreditava no ministério de Saulo, para ser um Paulo, teve jeito. Eu vou olhar para os irmãos, quero que vocês olhem para mim. Por favor, pelo amor de Deus. Isso é muito sério. É seríssimo. Não importa, Marcelo, não importa, Lucas, não importa, Luana, não importa, irmãos e irmãs, o que os homens, segundo eu falo, ser humano, tá? Falem ao meu respeito ao teu, não importa. O importante é o que o Senhor está escrevendo ao meu. Aleluia! E também o que o Senhor está escrevendo contra. Porque na hora que eu estou falando que está tudo bem, irmão, aí eu dou glória a Deus. E na hora que eu falo que o Senhor está escrevendo não está agradando a Ele, por que não tem glória nessa hora? Porque o que eu não vejo, irmãos, o que a palavra hoje com os olhos não vê, o Senhor vê tudo. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele vê o bem, mas ele também vê o mal. Ele vê a intenção do coração, junta e medula. Onde é isso?
Nem a medicina sabe, eu vou saber, velho. Nem os médicos sabem onde é junta a medula. O senhor sabe onde é? Não. Então como é que nós vamos saber esse negócio aí, velho? Mas o Senhor sabe que Ele sabe, Robson, como é que nós saímos de casa para vir a um culto, não é? Culto de doutrina, culto de ensino da palavra, para que nós possamos sair daqui, irmãos, com o pé firmado. Hoje, eu quero frisar isso até que está gravado, né? De coração mesmo, isso é bom e ao mesmo tempo é um pouco perigoso, você sabe muito bem disso. Mas porém, irmãos, hoje a maioria dos crentes, eles querem saber de oba-oba, a maioria. Verdade, Jesus. E você quer ver uma coisa, meu Antônio? Olha bem para mim. Tenho respeito pelo meu Antônio, pela idade, pelo altruísmo, pela pessoa que é. É verdade, meu Antônio. Não é. Amanhã eu posso não ser uma diante aqui, o diante aqui nem uma estrela, brilha aqui, daqui a pouco brilha em outro lugar, e assim vai. Amém ou não, Márcio? Mas eu respeito muito essa forma do irmão Antônio, sabe? O Antônio é neutro, irmão. Ele é um sabãozão neutro. A pessoa dele para a pintura, ele tá. A pessoa dele para a verdade, só tá verdade, irmão. A pessoa dele para tá. A pessoa tá. Então, irmãos, uma pessoa que não tá, eu quero trabalhar para o meu Senhor, amém? Amém. Mas entenda bem, irmãos, existem um certo tipo de cristãos, irmãos, que eles se adaptaram a essa nova forma do Evangelho. Então eu vou falar para os irmãos aqui, eu sou adepto a isso, tá? Eu sou adepto, que fique bem claro, mas adepto a isso pautado na palavra, amém? Irmãos, se nós quisermos aqui no Veneza encher isso aqui, Márcio, em 3 semanas, por Deus do céu, em nome de Jesus, irmãos, é ou não é, Zé? É só nós começar a fazer aqui, irmão, forró gospel. É sério, é só fazer uns pula-pula aqui dentro. É só isso, irmão. Fazer com que. Desculpa, Marcelo Lucas, sim, tá bom? Eu peço perdão, peço desculpa. Mas eu acredito que vocês já conhecem a Cristo, conhecem? Já sabem quem é Jesus, certo ou não? Então estão aqui porque sentiram de Deus e entraram pelas portas, amém? A palavra ela não traz nenhum tipo de maldade, ela traz benfeitoria, certo, Marcelo? E ela traz para mim, irmãos, uma firmeza nos pés. Então, irmão, se eu quisesse fazer você agora levantar e dar glória, eu faria. Com todo o respeito da minha alma, faria vocês ficar pulando aqui, irmão, e chorando, porque existem hábitos. A teologia ensina a pregar com a mão, pregar com o pé. Ecumenismo religioso está acontecendo, irmão, pelas beiradas, e ninguém percebe isso. É tudo misturado, Marcelo, tudo misturado. É um que pega a cadeira, é o outro que gira para lá, é o outro que gira para cá, irmão, e a igreja está sempre cheia, lotada, porque ninguém mais quer saber de Jesus. Queremos saber, irmãos, do nosso coração está bem. Não, estou feliz, eu estou alegre, estou contente. Irmão, essa terra não nos oferece nada mais, nada. Isso, irmãos, está acontecendo no nosso meio. Não estou falando lá fora, não, tá? Está acontecendo no nosso meio. Somos nós os culpados, João. Porque o Senhor nos dá uma palavra, irmão, de correção, e aí eu penso, mas será que, com respeito, Robson, usando sempre, é meu irmãozão, né? Nosso irmãozão. Mas se eu dou uma palavra agora, eu olho para o Robson, mas será que o Robson ficou meio assim? Será que ele gostou da palavra? Hein? Eu quero agradar o coração do Robson para quê, irmão? Me responda, irmão, para quê? A palavra, ela quebra o coração, e a Bíblia diz o quê? O Senhor só corrige a quem Ele ama. Então, se correção é amor, irmãos, por que só temos oba-oba? Por que só tem pulo na igreja, irmão? Por que só tem pessoas pulando e, né? Você entra no YouTube hoje, não é pregação para todo canto, mas você não vê ninguém pregando uma palavra. É poucos. Não posso falar ninguém porque eu vou ser muito injusto com essas pessoas que pregam o evangelho de verdade. Mas hoje, irmãos, 1000 vezes, Robson, 1000 vezes que o culto de ensino esteja com poucas pessoas, mas poucas pessoas que são compromissadas com a palavra do Senhor. Compromissadas com a palavra, irmão. A mudança que vai ter na minha vida, na nossa vida, irmãos, é uma mudança de alegria. Não pensem que servir a Deus, irmãos, é tristeza. Não é alegria. É em meio a todo mundo passando, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ficar? E o cliente fala, para mim, eu não sou daqui mesmo, daqui a pouco você me busca e eu vou morar no céu com ele. Aleluia! Mas rapaz, o governo está colocando taxa nisso, taxa naquilo outro. Eu pergunto para os irmãos aqui, quem está passando fome aqui? Levanta a mão, quem está passando fome aqui? Que legal, né, galera? A gente reclama de tudo, irmão. A gente como ser humano. Mas você não mudou. Come a picanha ainda. Porque Robson com Paloma, Raquel e Marcas, é só isso, irmão. Esses caras. Jonathan, meu gêmeo, meu Deus. É só. Vamos com mortadela dentro. Tem que ter aquele café, como é que é? Os caras estão
mesa nada, irmão. Você não pode dar uma pelo menos um? Não mudou. Se mudou, fala. Pode falar. Não mudou, mudou. Na minha casa mudou algumas coisas, irmãos, alguns hábitos. Mas não deixou de ter a comida que nós comemos. Não deixou. Porque quem sustenta não é governo. Bendito seja o Senhor. Quem sustenta a igreja é Jesus de Nazaré. Aleluia. Mas para ser sustentado por Ele, tem que estar nele. Certo ou não? Então a alegria de servir o Senhor, irmãos, não é ter um bom carro, é muito bom, irmãos. Ter um bom serviço. Ninguém está pregando contra isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Amém ou não? Não confunda que eu estou dizendo que não pode ser rico. Não, que não pode é guardar no coração a riqueza e não ajudar o seu próximo. Não faça isso. Se Deus te der 1 milhão, não vai cair na sua conta lá no ano. Divide. Fica R$1 e dê 999 para mim. Fica risada. Por que Marcelo? Não é o certo. Eu sou o dirigente dele, sou o pastor da igreja, ele tem que dizimar para mim. Não, não. Não sei que era. Não, Marcelo deu risada, eu não entendi mais nada do risada. O Lucas ficou sério. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Verso 2. Eu disse para os irmãos que é Paulo se identificando como o apóstolo. Amém? Para justificar o seu passado. Por quê? Porque Pedro e os demais disseram: você não é apóstolo, você não viu. Você não andou com ele? Ele falou: vi e andei. Como que você andou? Ele falou: quando ele apareceu para mim, eu estava aqui e andei com ele. Vi o que ele viu e ele me mostrou quem ele é. Amém? Como que eu vou dizer que o homem desse não é um grande homem de Deus, irmãos? A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Vocês não estão comigo, irmãos? Nem José hoje está aqui. A sombra de Pedro curava. A Bíblia fala que Paulo chega, Atos dos Apóstolos, capítulo 27 a 28. A tormenta pega eles, o vento euraquilão estoura o barco, eles chegam numa ilha chamada Malta, o barco fica no meio do mar quebrado, ninguém morre porque o anjo visitou a Paulo e disse: se obedecerem você, vão viver todo mundo. Eles levam todo mundo para a ilha. Quando chega lá, irmãos, uma fogueira feita, se aquenta na fogueira. Paulo vê a fogueira, mas ele fala: peraí, eu tenho que ajudar aqui em alguma coisa. Ele pega um graveto, quando ele vai colocar a víbora nativa da ilha, pau na mão de Pedro, de Paulo. Ele só sacode, joga na fogueira e fica assim. Os nativos que estão ali falam: rapaz, esse homem deve ter feito alguma coisa muito ruim. Por quê? Porque o mar não o matou. Não é isso que ele pegou? O mar não tirou ele, eu lembro disso aí. Né? O mar não matou esse homem, mas ele chega na ilha e a víbora pega na mão, daqui a pouco ele cai para trás e morre. O que aconteceu, irmão? Nada. Quantos podem agora? A víbora pode até explicar, irmãos. Essa foi a minha acabou dele, mas não fará efeito nenhum. Eita glória! Ser picado pela víbora, não fala. Agora, fazer efeito não faz em crente que está em Cristo Jesus. Amém? Mas para isso, irmãos, nós precisamos aprender quem foi este grande homem e tentar ao mínimo, que eu respeito muito bem isso, mas tentar pelo menos 0,1% do que ele proporcionou àqueles que o ouvem. Amém, irmãos? Verso número 2. Quem entendeu aí a história bem rápida de Saulo e Paulo? Diga agora a Deus. Glória a Deus. O 2, o qual ele, que é Deus, havia antes prometido por seus profetas nas Santas Escrituras. Né? Ele prometeu o Redentor, que seria o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo para os romanos, olha só o verso 1. Paulo está dizendo: Paulo, eu. Certo ou não? Então já sabemos que a carta foi escrita por ele próprio. Ele está dizendo: Paulo, servo. Amém? Então o verso 2 ele está dizendo para os romanos, escrevendo aí, o qual ele quem? Deus, tá? Havia antes prometido por seus profetas nas Santas Escrituras. Ele está falando de Jesus. Verso 3, a respeito do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, o qual declara o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, pelo qual, verso 5, recebemos a graça e o apostolado para obediência e fé, com todas as nações pelo seu nome. 6, pelas quais bem vós chamamos para seres a Jesus Cristo. 7, a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados a serem santos, de Deus e nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A introdução da carta aos Romanos, Paulo já escreve que é ele quem está direcionando a carta, certo? Fala o seu apostolado e fala aos romanos de um homem chamado Jesus de Nazaré. Amém? Ele vai introduzir no capítulo 1, se eu não estiver enganado, vamos escorrer aqui, do 1 até o 15, ele vai discorrer sobre a redenção, a justificação pela fé. Amém?
Os romanos precisam entender que tanto judeus como gentios precisam aceitar a Jesus para obter a salvação. Amém? Muitos romanos e muitos judeus se entrelaçaram como judeus e gentios pelo fato de acharem que os judeus, por acharem que eram a descendência de Davi ou a descendência dos antigos, né, que proliferaram pela lei, então eles foram ensinados no Pentateuco. Amém ou não? Estou falando difícil? Estou tentando que vocês entendam, tá bom? E eu também entendo com vocês. O Pentateuco constitui os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Então aquele povo foi ensinando naquela lei. Amém? Então vem Jesus, resume a lei em dois mandamentos prioritários, e aí eles não aceitaram de primórdio, para ser bem específicos, de primeira, que aquele homem que está fazendo um novo evangelho agora seria o Salvador, porque os judeus esperavam, irmãos, que chegasse um homem que resolvesse a guerra, que resolvesse os conflitos, que traria paz ao coração, que traria uma benfeitoria para eles terrenamente falando. Jesus vem dessa forma, mas não traz benfeitoria terrena, traz benfeitoria espiritual. Amém? Nesse momento os judeus falam, mas peraí, existe uma guerra entre nós, os romanos, e a gente precisa vencer isso. Os nossos pais na fé venceram guerras. E por que nós agora estamos... É um cachorro branquinho aqui. Acho que é o dele, mano? É o dele que está brigando? Não, né? É outro. É outro. Ou seja, essa guerra que os romanos gostariam que fosse resolvida, não estava sendo resolvida da forma que eles esperavam. Então vamos trazer para nós hoje, irmãos, algumas guerras nossas, nós esperamos que Deus resolva. Amém ou não? Amém. Algumas coisas que acontecem conosco, nós atribuímos essa solução a Deus. Senhor, por que o Senhor deixou que acontecesse isso comigo? Quantas pessoas se preocupam? Não se preocupam e não se deixam levar por essa essência. Quantas? Eu sou uma delas. Não pode acontecer nada que nós dizemos, meu Deus, mas sou teu servo. É assim, não é? Só eu que faço isso? Deus me perdoa. Senhor, o que está acontecendo na minha vida, Senhor? Por que o meu casamento? Por que o meu filho? Por que a minha filha? Por que o meu trabalho? Por que não abre a porta? Por que eu estou doente? Por que o Senhor me cura? Por que o Senhor não curou fulano? Você não fala isso, só eu. Todos nós temos questionamentos. O Senhor, eu e nós. Certo, Marcelo? Certo? Não é, Diogo? Todos nós temos questionamentos, irmãos. Enquanto que a palavra diz que nós temos que oferecer ao Senhor toda a nossa adoração. E nós confundimos isso, irmãos. Nós temos que dar ao Senhor toda a adoração, é vir ao culto, levantar a mão e dar a glória a Deus alto e depois voltar para casa. Nana, nina, não. A verdadeira adoração consiste em objetivar o nosso coração a Deus. Aqui dentro, porque é um ajuntamento cristão aqui dentro. Neste momento agora, irmãos, nós estamos numa assembleia. Nós podemos agora. Glória a Deus! Mas é uma assembleia por quê? Porque o nome está na placa? Não. Por quê? Reunião de pessoas. Reunião de pessoas. Então essa reunião de pessoas, irmãos, podia ser uma reunião de uma empresa, não podia? Só que eu vou falar bem baixinho para o diabo não ouvir. A reunião de empresa tem observação de estatuto. A reunião de empresa não pode ir de qualquer jeito. A reunião de empresa tem que ter algumas coisas que são peculiares ao dono dela. Não. Amém. Tá, então eu vou chamar aqui na chincha, né? Vamos lá, né? O Bob e a Paloma, eles vão fazer uma reunião lá. Aí para dar uma bronca, vocês bebem um café, leva, porque tá todo mundo bagunçando lá, tá todo mundo, vamos fazer aqui, se quiser eu faço, se não quiser eu faço. Aí ruim todo mundo fala, ai pessoal, desculpem, eu sei que eu não posso dar essa bronca de vocês, mas é que, é assim, irmãos, fala a verdade, fique em paz, é assim. Você vai chamar todo mundo e falar assim, pessoal, senta aqui um pouquinho aqui para mim. É o seguinte, você fulano, você Beltrano, você tem uma responsabilidade, é assim, filho. Você tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade está sendo quebrada porque vocês não estão fazendo o trabalho direito. Então eu preciso que vocês trabalhem de uma forma em que agrade não somente a mim que sou o dono da empresa, mas que agrade a você também. Você não está sendo pago para isso? Ou a empresa vai falar para você, não, continua faltando, a gente paga o salário. É assim? É assim, Marcelo? Não é, nunca foi, irmãos. E nós chegamos na igreja. Vai doer, mas vai sarar, cara. Viemos de qualquer jeito, não estou falando de roupagem. Estou falando de modo de entrar aqui dentro. Estou falando de posicionamento cristão. O dono é Deus dessa empresa. Quer chamar? Eu vou chamar de empresa para entender. Amém? Amém, amor? Amém. Eu vou chamar mais aqui agora. Então tem um Deus todo-poderoso que nesse momento agora me deu a autoridade de pastorear vocês. Amém ou não? A autoridade de pastorear e não de ser dono.
Ninguém é dono de ninguém, isso fica bem claro isso. Ninguém é dono de ninguém nem de nada. Amém? O pastor ele tem a orientação bíblica a passar para o seu povo, irmãos. Amém? Eu posso parafrasear aqui, serve um pouco do texto ou não? Amém? Pode, não pode? Eu vou parafrasear com vocês só a Bíblia e a irmã Raquel sabe disso. Só as duas. Porque elas foram comigo no grupo lá. Então eu vou parafrasear Romanos capítulo 1 no Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo tremendo, eu amo a Bíblia. Eu amo a irmã Raquel. E ele tem um cunho espiritual tão grande que nos leva aos Romanos. Por quê? Porque naquele momento de Salmo 23, o Senhor me passou em nada ali. E aí? Não é contraditório? Vou usar alguém aqui, deixa eu ver aqui. Você me responde aí. Não é sua vida leve jogar no José, não. É com você, pelo amor de Deus. Te falta alguma coisa? Hoje? Tem certeza? Absoluta? Você não entendeu minha pergunta? Espiritualmente, materialmente, carnalmente, fisicamente, assalariadamente, tudo que você imagina. Falta alguma coisa para você? Ou está tudo? Falta alguma coisa. Eu posso usar agora dela. Não está faltando alguma coisa para ela fazer a Rosana e tudo mais? Está faltando a Sofia? Ou tudo bem nessa parte? Então falta, não falta? E como é que o Senhor fala? O Senhor não passou nada a mim? Hã? Questão de confiar nele. Você não é advogado, né? Exatamente isso. A questão de não faltar é que não vai faltar dor também. Não vai faltar prova. Não vai faltar luta. O que não pode faltar é Deus. Quem entendeu? Amém. O Senhor é meu pastor. O meu ali é adjetivo pessoal. Meu. O Senhor é meu pastor. Certo ou não? Quantas vezes nós falamos assim, o Senhor é o vosso pastor? Não, o Senhor é meu pastor. E nada vai me faltar. E quando falta, ele preenche. Quem entendeu aqui? Diga para mim. Então, se está faltando alguma coisa, você, como falta para você, falta para mim, acredito que falte para todo mundo aqui, irmãos. A gente tem falta assim, irmão? Tem. A gente sente falta de alguma coisa às vezes, irmão. É aquele vazio que bate de vez em quando, mesmo estando em Cristo. Não tem disso, mas sabe? Então tem uma hora que bate no aquela falta. Meu Deus. Não é, Jonathan? E tem, irmão, todo mundo aqui tem o seu dia mal. Todo mundo. Todos. Os que estão aqui dentro lá fora, a humanidade, Márcio. São uns 8 milhões de pessoas, é isso? No mundo? Todos têm uma falta de alguma coisa, irmãos. Mas o Senhor não disse que não faltava nada para essas pessoas ou para mim ou para você. Ele disse que Ele é nosso tudo. O Senhor é meu pastor. É Davi escrevendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque vai apanhar bastante, né, irmão? Deitar-me faz em vez de paz. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Você sabia que o pastor quando levava ela para o deserto? Onde tem paz no deserto? Verde e paz. Mostra para mim quem pode. Mostra para mim aí onde tem verde e paz no deserto. Sabia disso, né? O pastor levava a ovelha pelo deserto a 4 a 5 quilômetros de distância para poder achar pasto por região externa. No deserto. Aí ele escreve assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já falamos que falta, mas assim, aprendemos que se não falta, não pode faltar é Deus. O resto é resto. Amém? O nosso Deus é o nosso, porque Ele é meu pastor. Aí João 10:10, quem sabe? Se menos José. Você não sabe como é? Jesus é um bom pastor. Não. Eu sou. O bom pastor. E o bom pastor? Amém, mano? Aí ele fala assim: o Senhor, Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. No meio do deserto, ele está levando as ovelhas, que eu vou parafrasear para 100, que é o que Jesus ensinou na parábola da ovelha, certo ou não? Ele está com 100 ovelhas, elas estão passando com ele aqui assim, na frente e ele atrás. Todo pastor, irmãos, pastor de ovelha, ovelha animal, tem um cachorro, um cão pastor. Ele tem um colar aqui, você pode pesquisar, tá? Ele tem um colar aqui assim, ó, cheio de espinhos. Por que isso? Porque todo rebanho é atacado. Todo rebanho é atacado. E os devoradores, os lobos do deserto, tá? Os caninos atacam o cachorro primeiro, porque ele vai para cima. Amém ou não? Amém. E para não deixar o cachorro morrer, esse pastor faz o quê? Um colar de espinhos no pescoço, enquanto o predador, ele não vai na perna do cachorro, ele não vai no osso. Então quando ele morde o pescoço, o que acontece?
E se fere. Isso. É isso que o Espírito Santo faz por nós e eu sinto ele. Amém, irmãos? Ele é o nosso protetor. Por isso que quando dá aquela vontade, eu vou sair, vou fazer uma coisa. Aí de repente você escuta uma voz do nada. Quem já aconteceu isso aqui? Está comigo? Você não está no culto não, irmão. Você está em outro lugar. Não é assim, não é assim, mano. Aí você fala assim, meu, não vou não. Mas, meu, era um bagulho top, filho. Aí daqui a pouco a mão vai, você fala, não vou dormir. Aí um amigo que não é amigo, que acha que é amigo, quem entendeu? Você não vai no bagulho não, não vou. Estou mal. Você não vai, você é maluco, cara. Não vou, porque não dá pra mim e tal. Você não precisa falar disso pra nada, porque ninguém vai entender. Só você vai entender, porque não é pra ele o livramento, é pra você. Amém? Amém. E aí deitar-me faz em verdes pastos. No deserto é só miragem de água, irmão. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Enquanto Davi sabe que para levar a ovelha, irmão, as ovelhas vai na frente e o pastor vai atrás. O cão guia está na frente, o cão pastor. Os inimigos atacam, o cão vai na frente só pegando aqui, ó. Muita gente fala o cão, né? Já parece que é o diabo inimigo, não é verdade? E esse cão pastor está guardando a ovelha. Guardando a ovelha. É a função pastoral daquele animal naquele momento, irmão. E ele está indo aqui, ó. O versículo que segue, você está aí, eu estou vendo. Lê para mim. Não, pode ler para mim, eu quero que você está chegando. O que segue é o que você falou. Isso, fala aí de novo para mim. Eu sou o bom pastor. Não, no 23, vai no Salmo 23, por favor. Então, o Senhor é meu pastor e nada ali? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas, refrigera a minha alma. Hã? Por amor? E depois? Que legal, calma. Não precisa falar tudo não, calma aí, salmista. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é Gigon isso. Isso é Gigon no hebraico. Sabe o que é vale da sombra da morte? É um vale que fica entre Jerusalém e Jericó. E o pastor tem que passar por ali, só passa uma ovelha de vez, tá? Se cair lá embaixo, no Grand Canyon, já era. Ela morre na hora. O pastor tem na mão o quê? Isso. O cajado como é que é? Igual o cabo de guarda-chuva. Igual o cabo de guarda-chuva. Redondo aqui e afinado. Para que serve? Quem sabe? E para que mais? Para bater também. Para bater também. Para o quê? Quem viu? Eu já falei para você que você não falar. Eu dou uma cadeirada já. Para quê? Porque aquele mesmo instrumento que traz a ovelha para perto, quando ela quer ir embora, o pastor quebra a patinha dela. Sabe disso ou não? Deu uma repercussão tremenda, eu já contei isso lá, eles estavam um pastor normal, um pastor judeu, um pastor de ovelha mesmo, está todo mundo filmando e a Geográfica, não sei o que lá, estava filmando, como ele fazia as coisas e tal, né? National Geographic, não sei o que, e o pastor estava fazendo o trabalho dele, não estava nem. Para ele estava normal, e ele está indo, a ovelhinha saía e ia para o canto, ele pegava ela com o cajado e trazia também. Ela saía de novo, ele pegava ela e o cara filmando, saía de rede nacional, CBN, não sei o que lá. Foi de novo, ele pegou ela, puxou aqui, quebrou a platina na frente dos caras. Aquele nego, o cara tirou a câmera na hora e tentou. Aí o pessoal, né, direitos humanos, direito animal, não sei o que, olha, não sei o que, o cara falou, peraí, pô, isso aqui é eles. E aí, vamos trazer o Salmo 23? Vamos trazer? Sim. Fala de novo, o versículo 5. Eu acho que é o 5 que você falou aí. O verso 5, fala aí. Não, o verso 5. Preparados na mesa. Não, o 4 então. Vai, pode ler. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, o teu a tua vara e o teu cajado me consola. Então, ou seja, o mesmo instrumento que consola é o mesmo instrumento que quebra as pernas. Isso é amor. Quando o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama. Passar pelo vale da sombra da morte, irmãos, tem que ter coerência. E aí encontra um pastor vindo com ovelha e o outro voltando, porque é mais de 4 km para ele andar para buscar água e alimento para a ovelha. Tá? E ele não conta. Ele só bebe a água que a ovelha bebe. Ninguém entendeu. Você acha que a ovelha vai lá, pega a patinha dela assim, a ovelha animal, tá? E limpa a água assim, depois ela bebe? Quem acha que é isso? Não. Ela bebe como então, pessoal? Aquela água com barro. Ela chega aqui, ó, e bebe. E quando todos ouvirem a bebe, quem bebe último? O pastor. Tá assim hoje? Não. Você que tava.
Então, irmãos, nós precisamos aprender um pouco mais dessa palavra para que possamos colocar em prática aquilo que a palavra realmente nos ensina. Amém? Não é por muito falar que seremos ouvidos. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Nós precisamos sabermos como é essa palavra para passarmos para esse povo como ela é. Você pode levantar no agora. Glória a Jesus. Passar pelo vale da sombra da morte, irmãos, é lutar contra o diabo, os seus anjos, amém? Estar à beira de morte, mas o pastor puxa você, irmão. Ele puxa, ele guarda. E se bater é para correção, para que nós não saiamos do caminho que ele nos mandou andar. E quando dois rebanhos se encontram, como é que fica? E aí, Márcio? Me ajude. Só tem a passagem de uma ovelha quando encontra dois rebanhos aí. Hã? Como é que você diz bom senso? O Marcelo está na fiação. O Marcelo trabalha na elétrica, irmão. É espiritual o negócio. Com esse bom senso, Marcelo, você é o pastor que está vindo, tá? Eu não sou o senhor que está na fiação. Você está vindo, tá bom? E o Lucas está voltando. Então, você está indo com o seu rebanho de 100 e o Lucas está voltando com o rebanho dele de 100. Se encontrou no meio do Grand Canyon. E agora, como é que faz? Bíblia. É difícil. Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu. E quem é o bom pastor? Jesus. Jesus. João 10:10. Eu sou o bom pastor. É isso mesmo. E o bom pastor dá A vida pelas suas ovelhas. Então, um pastor, uma ovelha, conhece a voz do seu pastor. Sabe o que ele faz? Um pastor ensina o seu rebanho, o outro ensina de outro jeito. É top isso. Você, para suas ovelhas, animal, tá? Obedecer a você assovia. Não vou assoviar por ética, tá? E aí, elas param ou elas vêm até você. Pode outra pessoa assoviar, tá, Lucas? Não vão. É forte isso. Pode qualquer outra pessoa imitar o seu assovio, elas não vão. Ela conhece a voz do seu pastor. Aí você ensinou as suas ovelhas pelo grito. E você grita, elas vêm até você. Então, quando encontra um pastor e a outra, um rebanho para para o outro passar. Ou o outro volta para o outro passar no ranking. Então, irmãos, vamos nos encontrar no céu dessa forma. Aprendendo a ouvir a voz do nosso pastor. Amém? Dois rebanhos que se encontram, irmãos. É óbvio que um pastor tem um costume e o outro tem outro. É normal isso, irmãos. Todo mundo tem um costume. Eu costumo ensinar de um jeito. Talvez em outro irmão já passou um outro que tem uma outra forma. Mas o mais bonito é que todos vão levar ao mesmo lugar. Passar pelo vale da fonte, obedecer na palavra do Senhor. Amém? Amém, não, irmãos? Amém. Não, só, hoje eu vou ficar só aqui com os irmãos, porque pelo amor de Deus, os dois aqui estão fiação. Aí o Marcos chegou em mim, agora não deu. Não acredito nisso. Não é mais, não é verdade, Marcos? O Marcos tem que me ajudar, rapaz. Eu chego. Me ajuda, não. Tá bom? Vamos falar sobre o que você faz. Vamos lá, verso número 8. Ações de graça. Eu vou encerrar daqui a pouquinho já, tá? Primeiramente dou graças ao meu Deus, Paulo, escrevendo aos Romanos, verso 8 do capítulo 1. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, a respeito de todos vós, porque sua fé é anunciada em todo o mundo. O que ele está falando, irmãos? Ele está falando que os romanos têm uma fé inabalável. Amém? Amém. Quem está comigo aqui, diga agora. Glória. Verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, tá? me é testemunha no evangelho do seu Filho, que sem cessar faço menção de vós em minhas orações. Não entenderam isso? Preciso explicar. Paulo está escrevendo aos romanos e está dizendo para eles que ele está orando ao Senhor por esses irmãos romanos que têm essa fé inabalável. Amém? Amém? Verso 10. Rogando, ou seja, intercedendo, tá? Buscando o Senhor incessantemente. Amém? Rogar é falar ao Senhor sem pausa. Amém ou não? Lembra do versículo de Jeremias 33:3? Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Fala comigo então, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te. Clamar. Gritar. Clamar, irmãos, é falar em voz alta, é grito, tá? Não pode de barulho, então você não pode de oração. Cuidado, barulho excessivo para machucar é uma coisa, irmãos. Falar com o Senhor em voz alta é outra. Clamar, irmãos, é uma forma de buscar o Senhor de uma forma mais abrangente, audível, amém? Que o Senhor ouça a nossa oração em forma de clamor. Nós podemos adorar a Deus. Vamos lá. E em algum tempo possa ter, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Paulo está em cadeia e vai dizer para eles que vai visitá-los, que vai chegar até eles. Amém? Verso 11. Porque desejo ver-vos para repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confortados, isto é, para que eu seja consolado juntamente convosco pela fé mútua, tanto vossa como minha.
Olha isso, irmãos. É muito humildade, não é? É um homem que tem uma intimidade com o Todo-Poderoso, dizendo: eu quero ir até vocês, para que eu seja edificado junto com vocês na nossa fé mútua. Porque não existe um reino maior ou menor do que o outro. Existe todo mundo igual. Olha, eu sou. Vai falar. Ah, tá. Eu sou um apóstolo. Eu vou trazer aqui um negócio para os irmãos. Hoje não tem mais apóstolo, não, tá? Eu nem vou pedir para os irmãos entrarem em contenda, porque isso não tem nem contenda. Hoje não tem mais, tá? O último foi Paulo. Amém? Amém. Amém ou não? Amém. Chega um doido por aí falando assim, irmãos: olha, mas eu vi Jesus. Como que ele prova isso? Porque Paulo teve que provar Pedro, tá? Não foi assim, ó, Pedro, eu vim aqui assim, o apóstolo tem sinal. Sinais, coloca a mão e pum, a cura. Amém ou não, irmãos? Amém. A sombra de Pedro, o apóstolo curava. E aí? E aí, irmãos? Quer dizer que se chegar um apóstolo aqui hoje, o apóstolo Robson, chegar aqui hoje, né, e haver uma cura e já é apóstolo, eu vou saber. A Bíblia diz que o diabo tem poder de se transformar em anjo de luz. E aí? Como é que eu sei quando é Deus e quando não é? Pelo fruto se conhece a árvore. Não se pode colher figo de abrolho. Não se pode. Numa bananeira você não acha maçã, não. Amém? Amém. Então não é aqui dentro que vamos saber quem é crente ou não, irmãos. É como andamos lá. É como nos postamos lá. É como conversamos com as pessoas lá fora. É como falamos de Jesus para alguém lá fora. É como nos postamos lá, irmãos. E ninguém está falando de roupa aqui não. Estou falando de pregar o evangelho como ele é. Aqui dentro da igreja dou glória, aqui dentro da igreja eu quero cantar, quero pregar, quero pular, quero, né? Quero tocar o instrumento, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero tocar guitarra, eu quero tocar bateria, eu quero o meu canto, eu não sei o quê. Mas quando eu chego em outro ambiente, irmãos, eu sou uma outra pessoa. É palavrão para a torta direita. É aquele cara que engana no serviço. E aqueles miguezinhos. Estou com os inteirinhos no joelho. Tem crente que faz isso, irmão, e acha que está indo no céu. O único céu que a gente vai, irmão, enganando e mentindo, é o céu da boca da onça. Tem glória ou não tem agora? De verdade, hoje nem mais onça tem. Não tem. Ou seja, irmão, nós precisamos vigiar bastante. Muito. Não é, Lucas? Não é, Marcelo? Não é, irmãos? Vigiai, orai e olhai. Marcos capítulo 13, verso 33. Olhai, orai e vigiar. Não é só orar e vigiar, Jonathan. Não é, filho. É olhar. O que é olhar ali que Marcos está ensinando? Através de Pedro. O que está falando isso? O que é olhar? Porque a observação do ambiente que você está, irmão, vai fazer toda a diferença. Toda. Eu sou super brincalhão, irmãos. Sentou comigo, você vai ver. Eu sou brincalhão, eu vou trocar uma ideia. Eu não sou de uma forma. Sou, irmão, sou esporádico, vamos ter uma emoção, vamos brincar, irmão, mas vamos entrar num ambiente, irmãos, que pessoas estão lá e que não são daquela espécie, eu vou saber me posicionar. Então isso, irmãos, não é uma mudança como é que eu vou dizer, de aspecto, de personalidade, é mudança de ambiente. Se adeque, irmão, como é o nome do camaleão, né? Seja um camaleão espiritual, irmão. Se adeque ao ambiente, não no ambiente pecador, mas no ambiente que você está, irmão. Amém? Algumas pessoas vão chegar junto com você, o Antônio está conversando com algum patrão dele, aí chega eu como dirigente da igreja, né? Ou hoje como pastor do Antônio, Antônio, que negócio é esse? Eu falo assim, pastor, entenderam ou não? Se eu fizer isso, irmão, achando vocês aqui, chegaram aqui, e aí, Marcelo, está brincando aqui com você, não vai dar nada. Amém ou não, irmão? Amém. Então, o ambiente que nós estamos, nós vamos adequar naquele ambiente, irmãos. Saiba entrar e saiba sair. Amém? Seja um camaleão espiritual, só que vitória, quente do céu, né? Se adeque, irmão, mas não no ambiente pecaminoso. Salmo número 1. Bem-aventurado, mais do que feliz é o varão, o homem, que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que será isso, irmão? Então, eu não posso ter lugar e onde tem pecador? Claro que você pode ir, irmão. Eles não podem dar falando mal do seu Deus e você se assentar com eles para falar mal também. E quem é o seu irmão? Imagem e semelhança. Como que eu vou sentar com alguém que está falando mal do José? Vou ficar, é verdade, hein? Nossa, vocês aqui não para mim? Nossa, que é verdade, meu. O Marcelo, cara, sempre. Se aquilo for crente, eu me sou. Marcelo, o Lucas, e eles são o quê? Imagem e semelhança do Senhor. E eu estou aqui, irmão, falando mal do meu irmão e achando que estou fazendo bem. Porém, eu sou o cara, eu tenho uma vida santa,
Eu dizimo, eu oferto grande coisa. Eu dizimo e não oferte, irmão. Ah, mas eu fui em todo culto. Não venha. Se o Senhor, irmãos, está conosco, Ele levanta a pedra e traz para a igreja se eu não quiser fazer a obra. Tem alguém que tem a coragem de falar isso, irmão? Se o Senhor não quiser, Marcelo, amém. Se você não quer servir, eu não quero, porque tem posicionamento, eu não quero, Senhor, não quero, o Senhor vai levantar outra pessoa, irmão. A obra não para porque o Robson ou porque você não quer fazer. Deus levanta outra pessoa e as pedras vão clamar no teu lugar. Agora, a cobrança será sobre mim. Amém ou não, irmãos? Amém. A harmonia de um culto, irmãos, é baseada no aspecto que estamos. Aqui é um ambiente cultural. Essa casa é chamada a casa de oração. Jesus chegou numa casa de oração e viu todo mundo vendendo, todo mundo comprando, todo mundo com passarinho, todo mundo com cima do... Falando, ele falou, pera um pouquinho. Aqui é casa de oração, é casa de papai. Ninguém está brincando que não pode fazer isso, não, irmão. Eu estou falando para vocês que nós precisamos saber no ambiente que estamos. Paulo deixa bem claro isso, irmãos. Olha o que ele fala sobre essa situação, olha isso. Ele deixa bem claro que ele está falando: Romanos, vocês têm um exemplo de fé. Será que se ele olhasse hoje para nós, irmãos, aqui nós todos, tá? Ele falaria a mesma coisa? Vocês têm um exemplo de fé. Olha o que ele fala, verso 8, tá? Primeiramente, não comete ele. Primeiro ele se apresenta quem ele é, o que aconteceu, aonde vai, e depois ele diz: primeiramente não, é segundamente, né, Paulo? Pelo amor de Deus. Primeiramente, antes de dizer a ele o que tem que fazer, ele diz assim: ó, dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo a respeito de todos vós, porque sua fé é anunciada em todo o mundo. A nossa fé é anunciada onde? Quem olhar e vai falar assim: ó, aquele irmão lá é cheio de fé. Pelo qual motivo cheio de fé? E será que se eu perguntar para o José, que hora que é a senhora na madrugada? Vai falar assim: consegue? Qual o horário de oração da Valcide? Aí você fala: ih, rapaz. Vai dizer, ela nem dorme. Meu Deus do céu, essa irmã aí, ela não dorme, mas não ora também, né? Talvez alguém perguntasse para você: Deus, qual o horário de oração do Valcide? Não sei, tá? Se eu perguntasse para a Raquel, qual é o horário de oração do Marco? O que ela ia falar? Se eu perguntasse para a Kimberly, se eu perguntasse para a Sueli, qual é o horário de oração da sua mãe? Não sei, pai. Nem vejo meu horário. Será que nós estamos orando, irmãos? Ou estamos brincando de ser crente na igreja? E quando acontece alguma coisa, eu atribuo a quem, irmãos? A mim mesmo. Não, eu atribuo aos outros. Aquele irmão está pregando, acha que é melhor que eu. Não é, irmãos. É a palavra que corta. Só fica em Cristo quem recebe a palavra. Você pode dar glória? Glória a Deus. Se não puder, não. 13. 12, né? Isto é. Meu Deus, tem 5 minutos. Porque desejo ver-vos por repartir o 11, tá? Convosco algum dom espiritual, para que sejais confortados. Isto é, para que eu seja consolado juntamente convosco pela fé mútua, tanto vossa como minha. Porém, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes me propus em ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Para ter entre vós também algum fruto, como dentre os demais gentios. Verso 14: tanto a gregos como a bárbaros, a sábios e ignorantes, sou devedor. E assim, quando está em mim, estou disposto a anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Por quê? Faz um rodeio, vai todo mundo, mas ele não tinha passado a evangelho. Amém? Amém. Então Paulo está preocupado em anunciar o evangelho para quem tem fé, mas porém, talvez naquele momento não observasse a graça através de Jesus ou Cristo. Os romanos tinham um posicionamento extraordinário de fé, mas também um posicionamento extraordinário de achar que, porque tinha muita fé, não precisava de outra pessoa. E aí a Bíblia fala que não há um outro Salvador. João capítulo 14, quem lembra aí? Não se Sabendo como é importante? vosso coração. Vai embora. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa? Meu pai há muitas mãos. Vai embora. Se não fosse assim, o Bruno teria dito: Vou. preparar lugar. E quando eu for, E eu outra vez me levaremos para mim mesmo. porque onde eu estiver, Estejais vós também. disse-lhe Tomé: Senhor, eu não sei para onde vai. Disse-lhe Jesus no verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ninguém vem ao Pai se não for por
Você pode dar uma glória? Se você não lê Bíblia, ou se eu não ler Bíblia, irmão, eu sou um vento levado, uma folha, desculpa, levado por qualquer vento de doutrina. Alguém grita aqui, ó, e eu já falo, é isso mesmo, Jesus. Porque eu acho que uma pessoa que toca muito bem uma bateria ou toca muito bem uma guitarra está espiritual. Não existe espiritualidade em quem está tocando. Espiritualidade, irmãos, em quem está tocando através do Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Amém ou não? A espiritualidade não é contada, irmãos, em quem está sentado na bateria, ou na guitarra, ou dirigindo na igreja, ou na portaria dela. Não é isso, Márcio? Não, irmão. A espiritualidade é como o Márcio atendeu vocês lá. Certo ou não? É o jeito e a forma, irmãos, de nós anunciarmos o Evangelho de Cristo, a colocar as pessoas no caminho que se deve andar. Mas amanhã, irmão, você vai ter que andar sozinho. Amanhã eu vou estar no meu serviço, Lucas. A gente viu agora, talvez eu você amanhã, quinta-feira tem culto, tá, filho? Sexta também, domingo também. Venham, vocês são muito bem-vindos. Nos seus irmãos, se derem glória, porque é. Glória! Eu fiquei, Marcelo, você não devia ficar feio. Estou dando só um toque para você. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos anunciar esse Evangelho como ele é, irmãos. E esse Evangelho como ele é, ele vai cativar pessoas e vai repreender os demônios. Eu vou de novo. Ele vai cativar pessoas, mas ele vai repreender os demônios. Verdade. Não adianta nada, mas com todo respeito, Lucas, os irmãos que eu vou usar hoje. Não adianta nada o Jonathan pregar para mim e eu para ele e continuarmos com o mesmo testemunho sem Jesus e achando que estamos cheios de fé. Eram os romanos. Amém, irmãos? Nós precisamos, irmãos, aceitar a palavra que é o próprio Cristo. João capítulo 1, eu sou o verbo. Amém? Esse verbo que é Cristo precisa estar intrinsecamente dentro de nós, irmãos. No trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, onde vamos, vou descer as escadas, eu vou vigiar, eu vou olhar para isso, irmão, de uma forma com que posso cair? Pode. O salmista diz que o meu justo pode cair até 7 vezes, mas nunca ficará prostrado. Essa forma de anúncio do Evangelho, irmãos, cativa pessoas, mas repreende o demônio. O diabo não gosta da palavra, não acha que ele gosta, que ele não gosta. Porque ele sabe que quem conhece a verdade e sabe o caminho, vai morar com Cristo no céu. Aleluia, Jesus. Agora, irmãos, no auê da gritaria, no auê daquela psicose toda, aí a pessoa sai dali, daquele ambiente cheio de Deus, esterilizada, não precisa mais voltar, fechou? Eu estou vendo seus sorrisinhos, né? Cheio de Deus, aí roda para lá, aí roda para cá, aí dá, não é assim? Tem uns cultos, é mônimo, também sou desse mônimo, eu gosto demais. Vamos ver um dia aqui, tem um Homem-Aranha espiritual olhando nas paredes, mas quando eu sair daqui eu tenho que entrar em cima de carro lá fora também. Quem entendeu aqui? Não adianta nada eu falar em estranho aqui em Márcio, e quando nós ver alguém, aí o Márcio fala, meu pastor, meu dirigente, chama ele para uma oração, falou, Márcio, você levou uma oração, eu não orei hoje, estou preparado. Que negócio é esse, meu? É muito mais lá fora do que aqui dentro. Aqui é ajuntamento de umas pessoas de cabeça diferente, pensantes, mas de uma só palavra e uma só fé. Um só Jesus, uma só salvação. Efésios capítulo 5. Um só batismo, um só Deus, um só céu. Aleluia. Amém? 8h59. O Marcelo não falou glória, então eu vou continuar. Pô, você não falou ainda, Marcelo? Pelo amor de Deus, cara, me ajude. Eu vou terminar o 16 e 17, tá bom, irmão? 16. O poder, ó, o capítulo 1, dividido em introdução, tá? Foi o que nós fizemos. Ação de graças, é Paulo acionando a graça, ou dando graças a Deus pelos romanos. Amém ou não? E o capítulo número 1, verso 16, fala do poder. Como seria? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Esse versículo é maravilhoso. Esse versículo é um achado do Novo Testamento. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, com letra maiúscula na minha Bíblia, não sei na sua, se descobre a justiça de Deus. Nele aí é Jesus, tá? Por meio da cruz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Esse é o poder. Deixa eu explicar um pouco para os irmãos. Por que ele está falando isso com os romanos sobre poder? Rapidinho, tá? Para encerrar. Por que ele está falando sobre poder com os romanos? Porque havia uma falácia de que a cruz era maldição. Então tudo que fosse pendurado numa cruz é maldito. Só que no caso de Cristo é totalmente, esporadicamente diferente. Por quê? Porque ele vai até a cruz do Calvário, irmãos, totalmente sem culpa alguma.
Todos os outros vão à cruz porque devem. Amém? Jesus vai à cruz porque ama. Não, vocês não estão aqui. É isso. Ele se entrega voluntariamente. Por isso que eu falo só com o Marcelo, porque o Marcelo e o Lucas estão falando assim, o resto tudo conversando, tá vendo? A mãe conversando, o irmão Antônio conversando, pelo amor de Deus, só para você ver, beleza? Quando ele vai à cruz, antes disso ele vai aonde? No dia de cima, lembra? Então ele fala, Pai, se possível for, passa de mim este, toda vez não faça a minha vontade, mas faça a sua sobre mim. Amém? Amém. A Pedro diz que ele sua, seus poros saem sangue, não é? Ele está no Getsemane. Quando ele fala, Pai, se possível for, não parece, Paloma, que ele está dizendo, não quero ir, não parece? Tudo o que foi pendurado no madeiro, foi pendurado porque devia alguma coisa. Porque matou, roubou, destruiu alguma coisa, tentou contra o governo, amém? Tentar contra o governo de uma forma de matar, não de roubar, tá? E foi pendurado à morte. Todos deviam alguma coisa, amém? Como nós também devemos, todos. Sem exceção de ninguém aqui dentro, nem lá fora, nem no mundo todo. Todos nós devemos. A cruz não era para Jesus, era para mim e para você. Verdade. Ele foi no meu e no seu. E isso é poder. Então Paulo está dizendo para os romanos, eu não me envergonho dessa cruz, porque os romanos falam, esse cara foi pendurado numa cruz, ele é maldito. Só que Paulo está dizendo para os romanos, dizendo assim, ele foi por amor, ele não foi porque devia. E aí ele levanta, olha para o seu vizinho e fala, não pudesse orar comigo e vigiar por 1 hora? Orai e vigiai, porque não podeis entrar em tentação. A cruz é sinal de maldição para quem devia. Para Jesus foi sinal de maldição, porque a cruz é sinal de maldição. Mas quem estava nela é sinal de salvação. Jesus faz isto e Paulo está ensinando para os romanos. Eu não me envergonho disso. Entenderam ou entenderam? Eu não me envergonho de que vocês estão falando que ele foi à cruz como maldição. Eu estou dizendo para vocês que eu não tenho vergonha alguma de pegar um Cristo que não tinha pecado, mas que se entregou por mim voluntariamente. Alguém me disse um dia, Marcelo, eu não amo Jesus. Eu falei, não tem problema, ele te ama. Amém? Amém, irmãos? 9:03, a Luísa olhou para mim e fez assim 2 vezes, a minha esposa, a gente já tem que encerrar. Amém, irmãos? Amém. Só cubra sua cabeça por orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por estar na sua presença mais uma vez. Pai, nós estamos, ó Deus amado, no ensino metódico sobre Romanos, e eu quero te louvar por esse momento, Senhor, meu Deus, de graça, vindoura do seu poder, da sua graça, da sua vontade sobre nós, ó Pai. Quero te louvar pela igreja que esteve, pelos irmãos que não puderam estar, Senhor. Abençoe a quem estiver doente, a quem estiver, meu Deus, trabalhando, a quem estiver estudando, Senhor. Tenha por misericórdia e nos ajude, Pai, que Ele esteja conosco, não somente agora, mas para todo sempre. E a igreja do Senhor diga amém.